Queridos irmãos e amigos, a paz do Senhor Jesus, que alegria! Estamos começando mais um programa Escola Bíblica Dominical, entrando no ar pela TV Kairos, canal 7.1, e também estamos através da internet, o nosso canal no YouTube. Aproveita este momento e compartilhe o link do programa que só está começando. Hoje iremos estudar a lição de número 10 com o tema A Promessa da Proteção Divina. Se você tem como, pegue sua Bíblia, pegue sua revista e comece a acompanhar conosco o estudo desta lição maravilhosa. Obrigado a todos que estão nos assistindo pela TV, também os que estão pela internet, aí espalhados por toda a parte da terra. Nós estamos alcançando o mundo através desta programação tão abençoadora. Vamos para o texto áureo, a verdade prática e a leitura bíblica em classe da lição de hoje. O tema da lição de hoje, a promessa da proteção divina, tem como base dois textos bíblicos que nós iremos ler na leitura bíblica em classe. Essa lição será estudada dia 8 de dezembro de 2024. O texto áureo diz assim: porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. Salmos 91, versículo 11. A verdade prática diz assim: Deus promete sua divina proteção a todos os que são fiéis à sua palavra. A leitura bíblica em classe encontra-se em duas passagens, em dois livros. O primeiro, Efésios, capítulo 6, a partir do versículo 10, e Salmos 91, do verso 1 ao verso 8. Efésios, capítulo 6, versículo 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste mundo, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Salmo 91, verso 1 ao verso 8. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Os três objetivos da lição de hoje são, em primeiro lugar, conscientizar acerca da batalha espiritual do cristão e quais as armas o Senhor disponibiliza para a nossa proteção. O segundo objetivo é ressaltar a onipotência de Deus como base doutrinária para a proteção divina. E o terceiro objetivo é compreender que a infalível proteção do Altíssimo é para os que se mantêm fiéis em íntima comunhão com Ele. No primeiro tópico da lição, nós iremos estudar sobre
proteção espiritual contra o inimigo. 3 pontos nós iremos destacar. O primeiro, subtópico, proteção contra o maior inimigo. O segundo ponto, os inimigos espirituais em Efésios. E o terceiro ponto, as armas espirituais do crente. Portanto, na lição de hoje, nós iremos tomar por base o capítulo 6 de Efésios e também o Salmo 91, para estudarmos sobre a proteção divina a todos os servos de Deus. A lição de hoje, portanto, é uma lição que versa sobre batalha espiritual. E para comentá-la, eu já estou aqui com os pastores comentaristas da lição de hoje, mais uma vez, com muita honra, com muita alegria, recebendo o querido pastor Amarildo Coelho, o pastor Elias Gomes e o evangelista Wallace França. Pastor Amarildo, a paz do Senhor Jesus, seja mais uma vez bem-vindo. Hoje, pastor, é um tema que versa sobre batalha espiritual e hoje iremos estudar a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6 e o Salmo 91 para falar dessa proteção maravilhosa. A paz do Senhor, pastor Epaminondas, evangelista Wallace, pastor Elias. Que satisfação estar mais uma vez com vocês, compartilhando do conhecimento que Deus tem nos dado, né, com nossos irmãos que tanto precisam. Quero saudar também nossos irmãos, amigos. Deus abençoe todos vocês. Por certo, pastor, é um tema de grande importância para nós e que eu até chego a considerar que é de conhecimento de poucos. Na verdade, muitos vivem a vida cristã sem ter esse conhecimento de batalhas espirituais. Mas eu creio que através desta lição será possível levar ao conhecimento dos irmãos essas verdades para que eles possam entender o que está por trás de todas essas batalhas, que não é um ser humano. O escritor, ele fala na introdução que ao longo das escrituras o inimigo se apresenta não como ser humano, é um ser espiritual, dotado de capacidades, de estratégias, e que nós precisamos conhecer. Conhecer não somente essas astúcias, esses ardis do inimigo, mas também conhecer as armaduras de Deus. Não é tão somente conhecer o inimigo, mas precisamos conhecer de um modo muito minucioso as armaduras de Deus para podermos combater. Muito bem. Pastor Elias Gomes, o Senhor nosso Deus, ele nos apresenta na Escritura muitas promessas de proteção divina e uma das mais gloriosas é o que o próprio Senhor Jesus, né, prometeu em Mateus 16, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Seja bem-vindo, pastor Elias, mais uma vez. Obrigado, pastor Epaminondas, a paz do Senhor, pastor Amarildo, evangelista Wallace, todos os nossos irmãos que estão aí do outro lado da tela. É uma satisfação nós estudarmos mais uma vez sobre aquilo no qual nós cremos, sobre aquilo no qual a nossa fé está estabelecida, no qual a nossa confiança está firmada poderosamente, porque nós cremos que o Senhor, Ele batalha as nossas batalhas, Ele peleja as nossas pelejas, mas nós sabemos que há responsabilidades que são direcionadas para cada um de nós enquanto cristãos, nesse contexto de batalha, no que diz respeito à sobriedade, no que diz respeito à vigilância, no que diz respeito a fazer uso de forma diligente das armas espirituais elencadas lá em Efésios capítulo de número 6, sobre as quais o pastor Amarildo acabou de citar e será tratada mais minuciosamente ao longo dessa lição. Portanto, é um momento oportuno de crescimento e de preparação espiritual. Muito bem. Evangelista Wallace França, Pai do Senhor Jesus, seja mais uma vez muito bem-vindo a esta mesa, onde nós iremos conversar desse tema muito importante, em que envolve uma batalha espiritual, no mundo espiritual, mas nós temos armas espirituais também. Perfeito. Pai do Senhor, pastor Epaminondas, pastor Amarildo Coelho, pastor Elias Gomes, é uma grata satisfação nós estarmos tratando mais uma vez sobre essa temática, uma temática muito atual. Nós temos tido alguns trimestres em que nós temos conversado sobre essas armas espirituais, sobre essas batalhas espirituais, sobre essas guerras que acontecem no mundo espiritual, pastor Amarildo, que é certamente um mundo real, e que o crente ele deve estar preparado. E aqui nós temos uma lição maravilhosa, magnífica, que nos lembra das armas que nós temos para lutar contra esse mal
esse mal espiritual que tanto assola o nosso século. Muito bem, vamos então iniciar a nossa conversa, os nossos comentários, começando aqui com o pastor Amarildo Coelho. Pastor Amarildo, evangelista Wallace e pastor Elias. Nesse primeiro bloco do programa, nós iremos falar sobre proteção espiritual contra o inimigo. E aqui, pastor Amarildo, eu gostaria que o senhor falasse sobre proteção contra o maior inimigo. Nós temos aqui na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 6, uma armadura, e tem nessa armadura a espada do Espírito. Pastor Amarildo, o comentarista diz assim, para enfrentá-lo, ou seja, o inimigo, a Bíblia nos apresenta algumas diretrizes indispensáveis. Por certo, pastor Epaminondas, nós precisamos ter conhecimento disto, né? Conhecimento de quem é o nosso inimigo, o verdadeiro inimigo, porque no dia a dia nós somos levados a pensar que estamos lutando contra seres humanos. Por isso, os grandes problemas, evangelista Wallace, nas famílias, nos relacionamentos, porque a gente quer considerar, pastor Elias, que é o próximo, e na verdade não é. O autor, ele é bem objetivo no primeiro tópico, quando ele diz, nesta batalha, o diabo é o nosso inimigo. Por mais que alguém não queira crer, as pessoas do mundo não entendem isto, até porque nessa batalha espiritual, Paulo afirma que o Deus deste século cegou o entendimento dos homens, mas nós temos uma mente iluminada por Deus. Paulo afirma que nós temos a mente de Cristo, e por termos a mente iluminada, nós não podemos deixar de considerar com quem nós estamos batalhando. O autor ele diz algo também no primeiro tópico, ele diz que Paulo ele nos descreve as hostes espirituais da maldade e, ao mesmo tempo, quais as armas o Senhor Deus nos disponibiliza para a nossa proteção. A nossa batalha é espiritual. Então, como eu falei no início, evangelista Wallace, pastor Elias, nós precisamos buscar conhecer alguns detalhes nessa batalha espiritual. Em primeiro lugar, o cristão ele precisa conhecer a armadura de Deus, que é o equipamento pessoal de guerra, que são as armas que, com certeza, vocês irão falar, que são as armas de defesa e as armas de ataque. E, em segundo lugar, nós precisamos conhecer as astutas ciladas do diabo. Paulo chega a afirmar que nós não desconhecemos os ardis de Satanás. Ele é astuto, ele tem as suas maneiras de nos atacar, a sua maneira de procurar nos enfraquecer, de nos destruir, e nós precisamos conhecer os seus métodos. Eu achei interessante aqui, pastor Epaminondas, que tem a palavra grega, eu creio que a pronúncia é essa, metodia, ou metódia, que está relacionado justamente a métodos. Uhum. E, unindo isso às astutas ciladas, podem ser traduzidas como métodos artificiosos. Então, Satanás, nós vamos ver ao longo aí da explanação, que ele é organizado. Exatamente. Né? Ele tem métodos. Tem métodos, nós não podemos desconsiderar. Nós, na verdade, como cristãos, em razão de não nos deleitarmos na busca do conhecimento, eu diria assim que, em parte, nós somos desorganizados na luta contra o mal. Jesus não disse aquela vez que os filhos das trevas são mais prudentes. São mais prudentes do que os filhos da luz. E aí nós podemos, em rápidas palavras, tomar por base as batalhas do dia a dia, das nações contra as nações. Como são organizados? Como eles têm estratégia? Nós estamos vendo aí Israel, é uma grande batalha, nações se levantando contra Israel, Rússia contra a Ucrânia, mas eles têm as suas maneiras, os seus métodos de atacar, de contra-atacar, de se defender. Nós somos um exército espiritual. Nós precisamos considerar isso. E nós temos a proteção de Deus. Eu anotei aqui no capítulo 15 de Gênesis, quando Abrão ele foi para uma batalha para resgatar Ló. Houve uma batalha de 4 reis contra 5, né? E levaram Ló cativo. Abraão, ele organizadamente, ele com aqueles que estavam aliados a ele, foi e venceu a batalha. E quando ele voltou da batalha, ele foi abençoado por Melquisedeque, mas logo em seguida, no capítulo 15, a palavra diz que veio a palavra do Senhor a Abrão em visão e disse: Abrão, não temas, eu sou o teu escudo e o teu grandíssimo galardão. Nós temos Deus como escudo, né, pastor? Então temos tudo, e é uma das armas que nós vamos estudar aqui, né, nessa lição. Muito bem. Pastor Elias Gomes, o segundo ponto, o segundo subtópico da lição, nos apresenta os inimigos espirituais em Efésios. Aí eu gostaria que
pastor Elias falasse sobre esses inimigos, lembrando, pastor Elias Gomes, evangelista Wallace, que trabalha com segurança pública, nós sabemos que uma das estratégias, pastor, o senhor falou em guerras entre nações, né? Uma das estratégias militares é exatamente conhecer o inimigo, as estratégias do inimigo, como que ele trabalha, como que ele age, os pontos fracos, os pontos fortes. E nesse aspecto aqui também, eu, por vezes, me deparo com pessoas que negligenciam isso que a Bíblia nos apresenta. A Bíblia nos fornece, evangelista Wallace e pastor Elias, elementos para conhecermos como que o inimigo atua. Pastor Elias, fale sobre esses inimigos espirituais apresentados aqui uma organização, não é, evangelista Wallace? Muito bem, pastor Epaminondas, pastor Amarildo, evangelista Wallace. O que nós vemos é que o adversário, pastor, o inimigo da nossa alma, por assim dizer, o maior inimigo, como ele é citado nas lições, por vezes, nós vemos que ele era o mais próximo do Senhor, originalmente falando. Então, quem mais conhece, por assim dizer, ele conhece o seu adversário agora e, por assim, ele tenta imitar em todos os aspectos. Nosso Deus, ele tem anjos que trabalham a serviço da igreja, que estão sob suas ordens, estão numa organização, digamos que celestial, e obedecem diretrizes divinas. Da mesma forma, ele tenta organizar e imitar o reino de Deus, né? Nós sabemos que se trata de um reino das trevas, se trata do reino diabólico, mas ele é organizado. E o pastor Epaminondas falou aqui sobre isso, e nós, nesta ocasião, é importante que nós evidenciemos dois pontos importantes. O primeiro é nós entendermos que se faz necessário nós não subestimarmos o inimigo. Quanta gente subestimando o adversário, entendendo e dizendo que ele não tem poder algum, que ele não tem capacidade alguma, que ele não sabe de nada. Alguém já disse, pastor ou evangelista Wallace, que o diabo ele é um filósofo milenar e, ao longo dos séculos, ele estuda o comportamento do homem. Portanto, ele procura saber quais são as áreas mais frágeis da nossa vida, o aspecto mais favorável para manifestar o seu ataque, e ele estuda isso, claro. É por esta razão que o apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios, capítulo 2, verso 11, que nós não desconhecemos os seus ardis, suas estratégias, sua forma de trabalhar. Mas o outro lado também é nós não elevarmos, nós não superestimarmos o poder de Satanás, uma vez que nós estamos inseridos numa milícia de Deus, numa milícia divina. O apóstolo Paulo diz que nós somos soldados da milícia de Deus. Então, superestimar também é perigoso, porque há pessoas que pensam que o diabo é um Deus. O diabo não é um Deus. O diabo é uma criatura, é um anjo caído que levou consigo outros que assim também se rebelaram e desobedeceram, seguindo a sua orientação. Então, a Bíblia não fala em nós temermos o diabo. A Bíblia, portanto, nos orienta em nós resistir ao diabo. Não temer, mas resistir. Há pessoas fazendo o contrário, elas não pensam minimamente em resistir e já vai temer. Tem pessoas que andam assombradas, temerosas e super temerosas. Se falou em práticas ocultistas, se falou em alguma outra atuação no mundo espiritual que diz respeito a essas ações de trevas, a pessoa já entra em desespero. E a Bíblia nos orienta que nós não devemos superestimar, portanto, resistir. E nós vemos que nesta organização, pastor Epaminondas, o escritor Paulo aos Efésios, ele vem nos falar sobre as hostes espirituais da maldade. E o pastor Elienay Cabral, no seu comentário da carta aos Efésios, ele até cita que as ordens ou os espíritos malignos que trabalham em função do reino das trevas, eles obedecem ordens que são
direcionadas ou que são determinadas pelo próprio diabo. E ele fala sobre essa organização desses espíritos malignos. Eles que são pelo menos 3 ordens, né? São os principados, as potestades e os príncipes das trevas deste século. Ele até faz uma citação aqui, ou melhor, faz um comentário que, por ser muito breve, eu gostaria de citar, pastor Epaminondas. Ele fala sobre os principados e sobre as potestades. Ele diz que essas 2 ordens angelicais, né, de Satanás, são espíritos que exercem atividades de comando sobre outros demônios contra os remidos. Né? Quais remidos? Aqueles que dão brecha, aqueles que dormem, aqueles que não vivem uma vida de sobriedade, aqueles que não atentam para viver uma vida de vigilância. A outra expressão que ele fala, a última ordem aqui, são os príncipes das trevas deste século ou os dominadores, né, mundiais das trevas. São espíritos que comandam o entenebrecimento dos espirituais, ou seja, as trevas, ou neste século. O pastor Amarildo já falou que o diabo cegou o entendimento das pessoas e um dos fatores mais, digamos que frequentes pelos quais o diabo pode encontrar uma brecha na nossa vida é a ignorância, é o desconhecimento dessa área. Então, o diabo ele não tem só um método, ele tem vários métodos de atuar conforme cada realidade, conforme cada circunstância, conforme cada época, conforme cada situação. Nós poderíamos dizer que uma das finalidades, ou um dos meios, aliás, pelos quais o diabo atua na vida das pessoas, nas circunstâncias nas quais as pessoas estão inseridas, é, inclusive, tirando a palavra, falsificando a palavra, deturpando a palavra, usando-se de heresias e de distorções na interpretação bíblica, por exemplo. Eu estou citando um exemplo apenas, né, de método dos quais o diabo faz uso para tentar enganar aqueles que servem ao Senhor. Então, nós, na condição de crentes, na condição de igrejas, ainda mais em relação àqueles que estão fora da igreja, devemos ter dobrada vigilância, porque os ataques do inimigo, do adversário, suas estratégias são muito mais acentuadas contra a igreja do Senhor do que contra aqueles que deliberadamente já o servem no mundo. Muito bem. Evangelista Wallace França, nós estamos falando de batalha espiritual, falamos do inimigo, o pastor Elias nos apresentou, o pastor Amarildo também. Agora, existe à nossa disposição as armas espirituais. Fale sobre este ponto. Perfeito, pastor Epaminondas, pastor Elias, pastor Amarildo. Pastor Elias trouxe agora bem a divisão hierárquica desse mundo espiritual, desse mundo do mal. E nós gostaríamos de iniciar os nossos comentários dizendo que todas as estruturas de guerra, todas as estruturas de batalha, de combate, elas são hierarquicamente organizadas. E o apóstolo Paulo, quando ele estava na prisão, ele escreve uma das suas cartas prisionais, que é a carta aos Efésios. E ele preso, ele olha a armadura do soldado romano e ele passa a desenvolver um contexto metafórico, começa a desenvolver na palavra do Senhor ali, o que nós precisaríamos, quais eram as armas que nós precisaríamos para nós enfrentarmos esse exército hierarquicamente organizado que o pastor Elias bem trouxe agora há pouco. Eu gostaria que a nossa produção projetasse nossa tela para a gente ver isso de modo organizado e objetivo. Você vê aí que o nosso comentarista, ele traz o seguinte comentário no subtópico 3 do tópico 1. Ele traz algumas armas, ele fala sobre as seguintes armas: a verdade, a couraça da justiça, a preparação do evangelho da paz, o escudo da fé, o capacete da salvação e a espada do Espírito, aí demonstrada através dessa figura. Então, o apóstolo Paulo, na prisão, ele via o soldado romano, ele treinando para uma batalha, treinando para uma luta. E ele enxerga, pastores, aqui o cinto da verdade, que esse cinto da verdade ele não só serve para guardar o corpo, mas também para guardar, para embainhar a própria espada do Espírito, a couraça da justiça, onde se protege todo o seu corpo, coração, os órgãos, pulmão, o capacete da salvação, o escudo da fé e as sandálias do evangelho da paz. Mas também ele faz essa metáfora imaginando aqui a espada do Espírito como sendo a palavra de Deus.
E nós observamos, pastor Elias Gomes, pastor Amarildo, pastor Epaminondas, que dentro desse contexto, dessa análise dessa armadura que nos é proposta, nós percebemos que essa espada é uma espada de dois gumes, uma espada que ela corta realmente dos dois lados, como está escrito na carta aos Hebreus, o que muitos chamam de ronfalha, aquela espada que corta dos dois lados, e onde pega essa espada, ela fere, ela corta, ela serve como instrumento de defesa e como instrumento de ataque. E nós vimos aqui na carta aos Efésios, no capítulo 6, que trata sobre a armadura de Deus, diz assim a partir do versículo 14: assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Mas o mais importante, pastores, é nós observarmos que no versículo 18, a partir do versículo 18, nós temos uma grande arma secreta que diz: orem em todo o tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica, e para isto vigiem com toda perseverança e súplica para todos os santos. Ou seja, nós observamos que além dessa armadura apresentada à pastora Amarilda, a partir do versículo 18, tem uma arma secreta poderosa, que é a arma da nossa oração. Que bênção, que maravilha. Melhor didático do que isso, acho impossível. Maravilha. Vamos resumir o ponto que nós estudamos agora, o resumo do pastor comentarista da lição. Ele diz o seguinte, pastor Elinaldo Renovato: cientes de nossa luta do crente, né? Cientes de que a luta do crente não é contra carne ou sangue, é preciso estar revestido de toda a armadura de Deus. E a expressão toda a armadura de Deus aparece pelo menos 2 vezes no mesmo texto, enfatizando que não é parte da armadura, mas é toda a armadura de Deus para enfrentar as hostes espirituais da maldade. No próximo ponto, nós iremos estudar sobre a maravilhosa proteção de Deus. Mas sobre isso falaremos no próximo bloco, depois do intervalo comercial. Em instantes estaremos de volta. Até já. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Escola Bíblica Dominical de hoje, estudando a lição de número 10, a promessa da proteção divina. Esta lição que será estudada presencialmente no próximo domingo, dia 8 de dezembro. Você que chegou agora, ligou o seu televisor, muito obrigado por sua companhia. Permaneça conosco, não saia daí. Você que acessou o link da internet também, que está no YouTube, obrigado por sua companhia. Permaneça conosco até o final, você será ricamente abençoado, irá crescer em graça e em sabedoria. Aproveita e deixe seus comentários, você que está pela internet. Pode interagir conosco, que ficaremos muito felizes em receber a sua interação aí conosco. Vamos para o segundo ponto da lição, onde nós iremos falar sobre a maravilhosa proteção de Deus, a maravilhosa proteção de Deus. E aqui os nossos comentaristas, pastor Amarildo, pastor Elias, evangelista Wallach França, irão comentar sobre a proteção de quem se relaciona com Deus, o Salmo 91, Deus, o nosso refúgio e fortaleza, e depois a onipotência de Deus. Para falar sobre a proteção de quem se relaciona com Deus, chamo os comentários do querido pastor Amarildo Coelho. Pastor Amarildo, fale sobre esse primeiro ponto aqui da lição, onde o pastor Elinaldo Renovato nos traz o Salmo agora 91, né, para nos fundamentar naquilo que nós iremos falar à nossa audiência, aos nossos alunos. Falamos sobre Efésios e agora nós iremos comentar com base no Salmo 91, pastor.
O Salmo 91 é um dos salmos mais belos, a gente sabe disso, né? E amado pelos cristãos. Só que eu preciso fazer uma observação que, embora o Salmo 91 tenha as promessas de proteção para as nossas vidas, o Salmo 91 não protege ninguém. Por que estou falando isso? Porque é uma cultura de muitos cristãos, das diferentes denominações, até católicos, abrirem a Bíblia no Salmo 91 e acharem que estão sendo guardados. Na verdade, o Salmo 91 não protege. Quem protege é o Senhor do Salmo, é o Senhor que faz as promessas. E para isso, nós precisamos estar em relacionamento com Deus. Sem esse relacionamento com Deus, não haverá essa proteção da qual nós precisamos. Embora, pastores, eu preciso também considerar que há essa proteção especial para aqueles que foram remidos, como o pastor Elias falou, remidos pelo sangue de Cristo, mas Deus não deixa também os seres humanos entregues à própria sorte. Pelo contrário, há uma proteção também de Deus em relação a eles. Por que falo isto? Nós podemos considerar o endemoniado de Gadara, um homem que estava possesso por uma legião de demônios, e pelo que nós conhecemos, as legiões romanas eram legiões formadas por 3.000 soldados, 6.000 soldados, 9.000 soldados, 12.000 soldados, de acordo com a batalha ou estratégia de batalha. Aquele homem tinha sobre ele uma legião. Nós não sabemos dizer se era uma legião de 3.000. Certo é que um dos evangelistas, dos evangelhos, afirma que quando Jesus expulsou os demônios, eles falaram para Jesus: se nos expulsas, permita-nos entrar nesses porcos. Aí o escritor diz, eram quase 2.000 porcos. Eu fico pensando, pastor Elias, evangelista Wallach, pastor Epaminondas, quase 2.000 porcos foram destruídos por aqueles demônios, mas aquele homem, eles não tiveram a capacidade de destruir. Por quê? Porque há limitação para essas ações de Satanás. Às vezes a gente pensa, ou muitos irmãos pensam, que Satanás faz o que quer. Não é assim. Existem limitações. Existe um Deus que tem as suas leis estabelecidas, existe um Deus que dá as suas ordens com relação aos seres humanos, e que Satanás, a natureza ou qualquer pessoa na Terra jamais ultrapassará esses limites dados por Deus. Por isso que eu quero considerar que há também uma proteção, porque não é a vontade de Deus que o homem se perca. Paulo fala sobre isso, né? Não é a vontade de Deus que os homens se percam, mas que todos cheguem ao conhecimento da verdade. Mas aqueles que se relacionam com Deus, o salmista diz, o anjo do Senhor se acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. Agora, precisamos considerar, e faço essa observação, que nós, mesmo nós nos relacionando com Deus, precisamos ter a perseverança, pastora Epaminondas, a perseverança, porque a falta da perseverança, ou de repente querer declinar para a prática do pecado, pode fazer com que aconteça conosco o que diz 2 Samuel, capítulo 1, versículo 25 e 27, quando Davi faz aquela lamentação com relação a Saul, que era um ungido de Deus, que tinha o Espírito de Deus na sua vida, mas por desobedecer ao Senhor, a Bíblia diz, o Espírito do Senhor se afastou de Saul. Na última batalha de Israel, Saul morre, Jonatas morre, e Jonatas, aliás, Davi entoa então um cântico dizendo, como caíram os poderosos no meio da peleja. Aí no versículo 27 ele diz, como caíram os valentes e pereceram as armas de guerra. Isso me leva a compreender, pastor Elias, evangelista Wallach, que quando as pessoas não estão em relacionamento com Deus, eles caem e as armas de guerra não surtem o efeito que deveria surtir nas suas vidas. As armaduras de Deus, as armas de Deus, por quê? Porque estão caídos. Então, a pessoa que está desviada dos caminhos do Senhor, ele fica praticamente sem proteção, é o que diz a palavra. Desarmados. E uma coisa interessante, sim, e uma coisa interessante, evangelista Wallach, dentro do que o senhor falou, bem rapidinho quero falar, quando Davi foi para aquela batalha com o gigante, Saul ofereceu as suas armaduras. Tá? Davi experimentou e viu que não podia se mover. Ele disse, olha, eu nunca usei isto. E um certo pregador, ele fez uma exposição dizendo o seguinte, que armaduras de desviados não servem para os ungidos do Senhor. Então, Davi, ele se apoderou, posso assim dizer, das armas de Deus, que são essas armas espirituais,
e foi para o combate. E no combate ele disse ao gigante: tu vens a mim com lanças, com escudo, com espada, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Então, são as armaduras de Deus e o relacionamento com Deus que nos dá essas vitórias. Maravilha. Pastor Amarildo Coelho, evangelista Wallach, pastor Elias, o Salmo 91 nos apresenta esta maravilhosa proteção. O versículo 7 diz assim: caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Isso aqui é uma promessa maravilhosa de proteção, né? E me faz lembrar das palavras do pastor Warren Wisber. Ele comentando o Salmo 91, ele disse o seguinte: o perigo está próximo, ao teu lado, mas não tão próximo o suficiente para te tocar. Amém. Porque Deus está conosco. 1000 pode cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, desde que tenha o quê? Relacionamento. É aquele que o pastor Amarildo nos colocou. Pastor Elias Gomes, agora nós temos Deus como apresentado aqui pelo comentarista, o nosso refúgio e fortaleza. Pastor Elias, fale sobre esse ponto da lição. Muito bem, pastor Epaminondas, e o senhor falou sobre que o Senhor é grande, o Senhor é poderoso e Ele está conosco. E quanta gente, às vezes, tomada por um temor absolutamente desnecessário e observa mais a grandeza do nosso adversário do que a onipotência do nosso Senhor. Ainda, pastor, vale evidenciar nesta oportunidade que há pessoas que pensam que o diabo é onipotente. Há pessoas que pensam que o diabo é onipresente, onisciente nesse aspecto. E isso aí nós sabemos são atributos exclusivos de Deus, e nós não devemos, digamos que, atribuir ao adversário da nossa alma. E na 1 de João, capítulo 4, verso 4, maior é o que está conosco do que aquele que está lá fora, lá no mundo, razão pela qual nós não devemos temer. Mas quando nos fala que o Senhor é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, e se fala de refúgio aqui, se fala de um lugar que apresenta condições de proteção, de segurança, de caráter absoluto ali, desta forma falar. E eu lembrei de Provérbios, Provérbios 18, verso de número 10, que nos diz assim: torre forte é o nome do Senhor, para ela correrá o justo e estará em alto retiro. Apresenta-se um ambiente de inteira segurança, e nós sabemos que o homem ele tem uma tendência de querer confiar nas suas habilidades, no seu potencial, na sua morada, no seu lugar, nos seus familiares e etc. E nós sabemos que, na verdade, a segurança ela vem do Senhor. É o Senhor que nos guarda, é o Senhor que nos refugia, é o Senhor que nos protege, é o Senhor que nos fortalece. Quando nós vemos um determinado povo para o qual o Senhor usou um profeta, pastor Epaminondas, o senhor lembra, para escrever para Edom, que se sentia seguro, que estava lá numa casa sobre as suas montanhas rochosas, sobre as penhas, e quem nos derrubará daqui? E o Senhor usou o profeta e disse: nem que a tua casa fosse entre as nuvens, de lá eu te derrubaria. Então, para nós entendermos que a proteção ela só vem do Senhor, nós podemos evidenciar o Salmo 127, verso 1, que disse: se o Senhor não guardar a casa, em vão trabalha o vigia, trabalha o sentinela, porque, na verdade, quem protege é o Senhor. E aqui no Salmo 91, há duas expressões, as quais o comentarista, pastor Alinaldo Renovato, traz no segundo subtópico. A primeira é o laço do passarinheiro e a peste perniciosa, duas expressões que representam laços, representam emboscada. Mais propriamente, a primeira, laço do passarinheiro, faz referência aos ardis do maligno, às suas sutilezas que são preparadas. E nós estamos aqui falando sobre as armadilhas de Satanás, sobre seus ardis. Há quem a sua mente só volte para
o corpo para a proteção ou para o ataque do corpo e etc. Não, isso aqui está se tratando de coisas espirituais. Então, o diabo ele trabalha de uma forma sutil. A sutileza é uma das características das suas emboscadas, das suas formas de agir. Então, quando se fala do laço do passarinheiro, se fala propriamente sobre essas ciladas que ele prepara contra os filhos do Senhor. E a outra expressão é a peste perniciosa, que faz referência à proteção contra as enfermidades malignas, que o diabo ele tem esse poder, né? Em havendo brecha, nós sabemos que há enfermidades provenientes, sim, de setas malignas, de projeções, de laços, de emboscadas do inimigo, e contra essas pestes perniciosas, por assim dizer, o Senhor ele nos protege, ele nos guarda, e a nossa guarda, a nossa confiança, na verdade, ela deve ser direcionada inteira e continuamente ao Senhor, que é a nossa verdadeira proteção. Muito bem. Evangelista Wallach França, vamos concluir este ponto da lição, falando sobre a onipotência de Deus. E, evangelista Wallach, o lugar mais seguro do universo, pastor Marildo, é uma sombra. Se essa sombra for a sombra do Todo-Poderoso. Fala sobre isso aí, evangelista Wallach. Perfeito. Nós estamos tratando, pastor Epaminondas, sobre a onipotência de Deus. E aqui nós temos um prefixo, oni. Oni significa totalidade, todo, completo. Então, nós estamos falando de um Deus completamente, totalmente poderoso. Então, nós, no âmbito da nossa inteligência humana, nós nunca conseguiríamos, pastor Amarildo, medir o tamanho do poder de Deus, a sua inteligência, a sua sabedoria, o seu poder e, sobretudo, o poder de proteger aos seus servos e proteger a humanidade. Nós temos, na Bíblia Sagrada, pastor Epaminondas, pelo menos 48 vezes o termo El Shaddai, Todo-Poderoso. O Senhor se apresenta a Abraão, a Isaac e Jacó como o Todo-Poderoso. Nós verificamos que esse Todo-Poderoso, ele age, pastor Elias, no domínio da natureza, ele age no domínio das coisas celestiais, ele age no domínio do maligno, o maligno só vai até onde o Senhor o permitir, e nós vemos esse Deus, ele no domínio da experiência humana. E aí quando nós tratamos sobre o domínio da experiência humana, e nós lembramos aqui de Salmos 33, versículo 6 e versículo 9, que diz assim: pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército deles, pelo espírito da sua boca, porque falou e tudo se fez, mandou, logo tudo apareceu. Nós verificamos o poder de Deus sobre tudo, sobre a criação, sobre o desenvolvimento, sobre o nosso guardar, sobre o nosso cuidado. E aí, pastores Epaminondas, Amarildo, me permitam só um breve testemunho. O pastor Epaminondas acabou afirmando aqui que eu faço parte da segurança pública. E durante essa vida de quase 17 anos de segurança pública, nós passamos por momentos de muitos perigos. Em todos os momentos de perigos, e aqui quem nos assiste, que é da segurança pública, que já trabalhou nessa área, que participou alguma vez de uma troca de tiros, sabe que quando você vai para a batalha, que você começa um tiroteio, a primeira ação sua, depois de sacar a sua arma, é abrir a boca, por causa do nível de adrenalina que você está, e para se comunicar também com seus colegas, para pedir socorro, para determinar ordens. Naquele momento que você abre a sua boca, pastor Elias, a sua boca ela é inundada de pólvora. E aquilo ali aumenta a sua adrenalina. Você acredita que você foi atingido. E quando você passa por uma situação dessa, que você vê que nada aconteceu, que você saiu a salvo, e você diz assim, se você for crente: meu Deus, não foi o colete nem minha arma, foi a sombra do onipotente onde nós estamos descansando. Então nós verificamos que aqui, em todo momento das nossas ações, enquanto nós estamos ligados, pastor Amarildo, com o coração inclinado para Deus, quando nós estamos fiéis com Deus, nós temos a percepção que nessas situações mais graves de adrenalina, nós percebemos o cuidado e o favor do Senhor, porque aos olhos do mundo, aos olhos humanos, aquela troca de tiro, ela não poderia ter acontecido sem um morto. E quando nós saímos vivos, nós dizemos assim: olha, graças a Deus, foi o Senhor quem nos protegeu. Então, só para a gente fechar o nosso comentário aqui, nós temos
no livro do profeta Zacarias, no capítulo 2, no verso 5, que diz: pois eu, diz o Senhor, lhe serei um muro de fogo em redor. Então, o nosso Deus, além dele ser fogo consumidor, pastor Amarildo, ele é o quê? É um muro protetor de fogo de todos aqueles que o servem. Só para a gente finalizar o nosso comentário, em Isaías, no capítulo 40, pastor Amarildo, a partir do versículo 12, só para a gente ter uma ideia do tamanho da grandiosidade do poder de Deus. Ele diz assim: quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Quem recolheu o pó da terra na terça parte de uma vasilha e pesou os montes e as colunas numa balança? Quem guiou o Espírito do Senhor, ou como seu conselheiro o ensinou? Ou seja, com quem que o Senhor foi pedir conselho? Olha só o tamanho da onipotência de Deus, um atributo tão festejado na Bíblia Sagrada, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Muito bem, vamos para a sinopse do segundo tópico da lição, onde o comentarista nos apresenta a seguinte reflexão, o resumo, aliás. Nenhum ardil do maligno prevalecerá contra os que estão guardados em Deus à sombra do esconderijo do Altíssimo. Permaneça conosco, daqui a pouquinho estaremos de volta para o último bloco do programa, onde iremos falar sobre promessas e proteção. Portanto, não saia daí, nós estaremos de volta daqui a pouquinho. Até já. Foi muito rapidinho o intervalo e vamos comentar agora o terceiro ponto da lição. Obrigado por sua companhia, por sua audiência em qualquer parte. Onde você estiver agora, em casa, assistindo pela TV, ou no computador, ou em algum dispositivo móvel, se você está no seu ambiente de trabalho, ou mesmo numa sala de espera, onde você estiver, sinta-se agora protegido pelo Senhor e abençoado por Deus. Vamos para o terceiro ponto da lição, onde iremos comentar sobre promessas e proteção. 3 subtópicos estão postos aqui. O primeiro, os inimigos serão derrotados definitivamente. O segundo, segurança e vitória para os que temem o Senhor. E, por fim, a abrangência da proteção de Deus. Pastor Amarildo Coelho, os inimigos de Deus, os inimigos do Senhor, um dia, de uma vez por todas, definitivamente serão derrotados. Essa será a maior glória da igreja, daqueles que temem ao Senhor. Em breve, em breve. Aí nós estávamos lembrando aqui no intervalo, Paulo aos Romanos, capítulo 16, versículo 20, que diz: e o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. Isso é uma promessa que jamais falhará. E nós comentávamos também que existem alguns pregadores que, de uma maneira errada, infantil, querem levar os irmãos a fazerem o gesto de que está esmagando Satanás. Esmague Satanás debaixo dos pés. Errado. Aí me lembrei do nosso mestre, pastor Elisiário, que quero saudar nesta hora, está nos assistindo com certeza. Uma certa vez ele fez um comentário, disse: está errado. Nós não temos como esmagar Satanás debaixo dos nossos pés, a não ser através do nosso Deus, que em breve, aí ele citou, Deus em breve esmagará Satanás debaixo dos nossos pés. E a doutrina das últimas coisas, que é uma área que o Senhor domina bem, traz todo esse conteúdo, todas essas promessas, tudo que vai acontecer ao longo da história, no final da história. Mas quero trazer à lembrança uma promessa feita por Deus a Josué. Deus disse a Josué: ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Claro que Deus colocou para ele algo que ele deveria estar observando. Ele disse: observe a minha palavra. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, medita nesta lei de dia e de noite, porque então farás prosperar o teu caminho e prudentemente te conduzirás. Então fica esta palavra para os nossos irmãos, para todos que nos assistem, que esta vitória
é concedida a nós, é uma promessa de Deus, mas ela se cumprirá em nossa vida se nós estivermos debaixo da palavra de Deus, observando a palavra de Deus todos os dias da nossa vida, até porque, evangelista Wallace e pastor Elias, eu concluo esta fala dizendo e lembrando que a palavra de Deus é a espada do Espírito. É através dela que nós combatemos. Por isso que o pastor Epaminondas falou que o inimigo está bem próximo, mas não tão próximo para se chegar a nós ou nos tocar. Por quê? Porque nós temos armas de ataque, que é a espada do Espírito. Né? E vi uma certa vez, uma irmã de saudosa memória, ela disse que a espada não é para ficar na estante, como um troféu. A espada é para ser usada. Né? Então, nós precisamos fazer uso da espada do Espírito para nós termos essa vitória. Eu lembrei do valente de Davi, o Samar, que Sim. com a espada lutou, até que a espada não saiu mais de sua mão. Excelente A palavra de Deus, lembrança. pastor. Que Excelente maravilha. lembrança, né? Quer dizer, o homem lutou em uma batalha, lutou tanto que a espada ficou presa nas suas mãos. Né? Aí alguém fez uma aplicação dizendo, lute com a espada do Espírito até que ela fique presa nas suas mãos, não somente nas mãos, na mente e no coração. Meu Deus, que maravilha, que glória. Lembrei também que Tiago diz que Satanás está ao nosso derredor. Ele não está ao nosso redor, está ao nosso derredor. E por essa razão, nós temos uma proteção maravilhosa, gloriosa de Jesus, que está ao nosso lado, Ele está conosco. Pastor Elias Gomes, segurança e vitória para os que temem ao Senhor. E eu gostaria de ler apenas um trechinho aqui do que escreveu o pastor Elinaldo Renovato, pastor Elias, pastor Amarildo, o evangelista Wallace. É um tema que o pastor Amarildo também sempre está aqui falando conosco. Por isso devemos orar ao Senhor buscando proteção antes de sair de casa para realizar as nossas tarefas, antes de resolver algum negócio, antes de realizar alguma viagem. Aqui há alguns exemplos, né? Orar a respeito de tudo que formos fazer, a bem da verdade, não é, pastor Elias? Não basta pegar o Salmo 91, que o pastor Amarildo disse, deixar aberto ali em cima de uma mesa, pendurar ele aqui no carro, que ele vai ser protegido. Não é por aí, não é, pastor Elias? Exatamente. O que nós vemos é que o que opera, na verdade, em nossas vidas, ou que causa essa operação é o temor a Deus, né? E não propriamente fazer ênfase ao Salmo aberto, por assim dizer, ou a Bíblia aberta, no Salmo 91, que muitos têm até como um amuleto, né, ali, de proteção. E, pastor Epaminondas, nós vemos que aqui existem responsabilidades que são nossas. Por mais que seja o Senhor que peleje e conceda-nos a vitória, porque quem conhece o nosso amanhã, quem conhece o mundo da invisibilidade é o próprio Deus. O próprio Senhor Jesus falou para Pedro, dizendo, olha, Satanás queria te peneirar, e eu foi que intercedi por ti, eu intervi nessa questão. Então, nós sabemos que tem muitas coisas, se nós pudéssemos contemplar quantas emboscadas estão sendo preparadas agora contra a minha casa, contra a casa de vocês, contra o vosso ministério, contra a nossa comunhão com o Senhor, contra o nosso relacionamento com Deus. Então, existem inúmeras emboscadas. Por esses dias, o pastor Amarildo até contou que quando, na sua juventude, havia uma pessoa que, usada por um espírito demoníaco, se direcionava a ele, né? E apresentava-se como que um adversário mesmo, dizendo, olha, eu tenho algo contra ti, eu não gosto disso, eu vou preparar isso contra ti e tal. E nós vemos que ele estava justamente no exercício da batalha espiritual, estava orando quando isso aconteceu. Então, nós sabemos que o diabo, ele observa a nossa vida, observa o nosso contexto, e ele quer nos destruir. Mas nós sabemos que o temor a Deus é uma espécie de proteção de caráter absoluto que nós temos. Temer a Deus é o princípio basilar. E temer a Deus vai implicar que nós sejamos sóbrios, sejamos prudentes, porque isso é uma responsabilidade nossa. O apóstolo Pedro, escrevendo na primeira epístola, que leva o seu nome, pastor Amarildo, no capítulo 5, versículos 8 e 9, ele diz assim, sede sóbrios,
vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resisti firmes na fé, resistam firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições que se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Isso quer dizer que não é pelo fato do crente estar protegido, guardado pelo Senhor, também que ele não vai passar por momentos difíceis, adversidades, momentos tenebrosos, perigo, espada, que vocês já mencionaram aqui nessa noite, nesta oportunidade. O próprio apóstolo Paulo fala por vezes, tanto aos romanos, como também lá em uma outra carta, ele cita que está entregue à morte. Foi entregue à morte, nós estamos entregue à morte todos os dias, correndo o risco de morte. Então, nós passamos, sim, problemas, adversidades, perigo, mas, apesar dessas circunstâncias, Deus garante com que o Salmo 91, aí sim, se cumpra na nossa vida como uma consequência e não uma causa, né, pastor Marido? Uma consequência. No verso de número 10, ele diz assim: nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Portanto, se nós tememos a Deus e andarmos em um relacionamento íntimo, em um relacionamento intenso e contínuo com o Senhor, nós não teremos medo. Diz, botou o nome de cicrano na boca do sapo. Eu tenho medo de passar debaixo de escada. Jogaram terra de cemitério na minha casa. Exatamente. Eu tenho medo de cruzar com gato preto e etc. Sexta-feira 13. Crente que teme ao Senhor e confia e conhece a palavra de Deus, não tem medo de nenhuma crendice de atividade ocultista, nada, porque ele crê que o Senhor é a sua proteção. Maravilha. Evangelista Wallach França, para concluirmos promessas e proteção, essas promessas, elas são abrangentes, essa proteção é abrangente e também bem presente na hora da angústia, conforme o Salmo 46, não é isso? Um dos salmos mais maravilhosos, mais conhecidos, mais poéticos, mais cuidadosos com a humanidade. Nós vimos, pastor Amarildo, pastor Elisa, pastor Epaminondas, que o diabo ele é acusador, que ele é invejoso e que ele é um grande imitador. Ele é o que o pastor Elias leu em 1 Pedro, que ele é aquele leão ali bramando ao nosso derredor, mas nós temos o leão da tribo de Judá. Ele é aquele anjo de luz caído, né? Mas nós temos a verdadeira luz que é Cristo Jesus. E isso ele não consegue imitar. Ele não consegue ser onipresente, ele não consegue ser onisciente, ele é poderoso, mas ele não consegue ter esses atributos que só o Senhor tem. E aí quando nós lembramos desses atributos, da onipresença de Deus, da onipotência de Deus, nós lembramos que esse Deus é o que nos guarda da nossa chegada e da nossa saída, como está escrito em Salmos, no 121, no verso 8, que diz: o Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. E nós verificamos, pastor Amarildo, pastor Elias, pastor Epaminondas, que esse Senhor ao que nós servimos é o Senhor que protege os seus servos. Ele é conhecido, pastor Epaminondas, como o Senhor dos Exércitos. O Senhor que sabe pronunciar melhor no hebraico é o Yahvé Sabaoth, ou seja, é aquele que tem o poder todo soberano, que tem a capacidade de liderar, mas também tem uma capacidade infinita de proteger o seu povo. E, além disso, infinito em paz, em misericórdia, em graça, em amor, mas também é o Deus da guerra, é o Senhor dos Exércitos, aquele que peleja por todos nós. E quando nós vemos isso, tratando o Senhor Deus como o Senhor dos Exércitos em pelo menos 270 vezes nas nossas escrituras sagradas, nós temos a plena convicção e a consciência de quem aqui nós estamos servindo. E isso nos tranquiliza, isso nos guarda, porque agora nós temos a consciência de que a nossa batalha espiritual, que esse exército das hostes malignas, ela é hierarquicamente organizada,
muito bem organizada, mas que nós temos um Deus todo-poderoso, que excede todo o entendimento de poder, de inteligência, de arte da guerra, que sabe trabalhar a guerra. Nós temos um Deus que vela por todos nós, que luta por todos nós. Então, ao longo da Bíblia Sagrada, nós vemos o livramento de Israel no Mar Vermelho, a vitória de Davi contra Golias, a proteção de Eliseu em Dotã, pastor Elias. Que coisa maravilhosa, em que o profeta Eliseu pede para que Deus abra os olhos espirituais do seu servo, para que ele veja quantos são os que estão pelejando em seu favor numa batalha ali contra a Síria. Então, nós temos a libertação da prisão de Pedro em Atos dos Apóstolos, no capítulo 12. Enfim, ao longo da Bíblia Sagrada, nós temos vários e vários exemplos, nominações chamando esse Deus Todo-Poderoso, Senhor dos Exércitos, aquele que peleja por todos nós, e nos tratando, pastor Epaminondas, como o senhor bem nos lembrou, em Salmos 46, a partir do verso 1, como sendo o nosso refúgio, como sendo a nossa fortaleza, como sendo o nosso socorro bem presente na hora da angústia. E ele ainda complementa, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude e ainda que os montes se transportem para os meios dos mares. Olha só que análise maravilhosa desse Deus poderoso que nós servimos. Que bênção! Nós, então, concluímos esta preciosa lição, resumindo também este terceiro tópico, com as palavras do pastor Elinaldo Renovato, o comentarista da lição, dizendo: pela onipotência divina, o inimigo de nossas almas será derrotado e as portas do inferno jamais prevalecerão contra a igreja do Senhor. Chegamos ao final de mais uma lição, queremos agradecer o nosso Deus, queremos louvar o Senhor por sua vida, por sua companhia. Nós estamos na lição de número 10, concluindo já também esse trimestre, estamos aí às portas de terminarmos esse trimestre, e neste domingo próximo agora, domingo dia 8 de dezembro, é um dia muito especial para todos nós, é um dia memorável a nós que amamos a Escola Bíblica Dominical, porque nós temos o livro que fundamenta toda a nossa existência, toda a nossa razão de ser, a Escritura Sagrada, a Bíblia. Neste domingo, portanto, é o dia da Bíblia, e nós queremos aqui pedir que os nossos comentaristas, pastor Amarildo Coelho, fale sobre esse dia e sobre ela, a Escritura Sagrada. É um dia glorioso, não é? Eu louvo a Deus porque usou alguém para que fosse estabelecido esse dia em lembrança da Bíblia Sagrada. Se torna para os homens um referencial, ao mesmo tempo fazendo com que eles se tornem injustificáveis diante de Deus, né? Porque por mais que eles digam, não li, não conheci, mas ouviu falar do dia da Bíblia, né? Então eu quero estimulá-los, tanto irmãos como crentes, não crentes, evangélicos, não evangélicos, para que leiam a Bíblia, se deleitem na palavra de Deus, porque o Salmo 19 diz que ela é perfeita e refrigera a alma. Ela é fiel e dá sabedoria aos simples. O mandamento do Senhor é puro e alumia os olhos. São verdadeiros e justos, justamente. Então, se deleite na palavra de Deus, porque não tem coisa melhor. Toda a minha vida, pastora Epaminondas, 62 anos de idade, nunca vi um livro mais glorioso, mais amado, mais divino. Que maravilha. Pastor Elias Gomes, é uma data muito especial para nós, o dia da Bíblia, pastor Elias. Muito bem, pastor Epaminondas. Nós vemos que a Bíblia, o dia da Bíblia, aliás, começou a ser comemorado lá no século XVI ainda, lá na Grã-Bretanha, mas aqui no Brasil, em 2001, foi instituída uma lei federal de número 10.335, que considera e reconhece a existência do Dia Nacional da Bíblia como o segundo domingo de dezembro. Então, é um dia que visa ou tem como propósito evidenciar a relevância, a importância da Bíblia enquanto o livro do Senhor para as pessoas, para as famílias e para a sociedade como um todo. Lembrando que a Bíblia não é um livro qualquer, a Bíblia não apenas contém a palavra de Deus, é infalível, é imutável, é inspirado pelo próprio Deus, é inerrante
E a Bíblia diz em Hebreus 4:12, todos aqui conhecem, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante que qualquer espada de 2 gumes e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Nós estamos falando e evidenciando isso até para que pessoas que estão nos assistindo passem a se aproximar mais da Bíblia e conhecê-la enquanto, não apenas enquanto livro, mas enquanto palavra de Deus, uma vez que quem fala segundo a Bíblia fala melhor, quem pensa conforme a Bíblia pensa melhor, quem decide conforme a Bíblia decide melhor, e quem se porta, quem vive conforme a Bíblia, vive melhor. Muito bem. Evangelista Wallace França, o segundo domingo de dezembro é reservado para celebrarmos, comemorarmos essa data, o Dia da Bíblia, que é uma arma, e nós falamos sobre isso aqui hoje. Pastor Epaminondas, pastora Elias, pastor Amarildo, nós temos uma lei federal que trata sobre isso, né, pastor Elias? Mas o pastor Amarildo fez um comentário bastante interessante do livro de Josué. Nós temos uma data para comemorarmos, isso é interessantíssimo, mas a Bíblia é todo dia para que nós temos que ler. Então, todo dia é o dia da Bíblia, todo dia nós devemos comemorar o dia da Bíblia Sagrada. Por quê? Porque Salmo 119, verso 5 diz que a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Então, nós temos vários exemplos daquelas pessoas em que a palavra de Deus ela consegue transformar. Jesus é o verbo que se fez carne, Jesus é a palavra viva. Essa palavra que nós estudamos, esse livro sagrado que nós estudamos, ela tem um poder poderoso, ela não está escrita ou contida a palavra de Deus, como o pastor Elias diz, ela é a própria palavra de Deus, inerrante, infalível, cristalina e poderosa. Essas escrituras aqui, capazes de modificar qualquer tipo de comportamento, caráter, predisposição para o mal. Portanto, nós somos muito felizes porque nós somos uns aqui adeptos, praticantes da leitura da Bíblia Sagrada. Muito bem, vamos então agradecer a todos que estão aqui conosco, pastor Amarildo, evangelista Wallace França, pastor Elias, muito obrigado mais uma vez pela presença de vocês aqui, contribuindo com o nosso crescimento espiritual. Agradecemos também a Deus pela vida da produção do programa, a vida também do nosso pastor, o pastor Salles Batista, presidente da Assembleia de Deus Missão aqui na cidade de Marabá, no estado do Pará. Deus abençoe você, esperamos por ti na próxima semana. Você tem um encontro marcado conosco aqui na TV Kairos, no canal 7.1, onde nós iremos trabalhar a lição 11ª. Estamos concluindo este trimestre, tá bom? Assim, esperamos por você. Até lá. Deus te abençoe. Pastor Amarildo vai estar agora encarregado de orar por nós, abençoar todos nós em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, mais uma vez eu te louvo, Senhor, eu te agradeço pela tua bondade para conosco. Reconhecemos, Senhor, a nossa limitação. Nós temos lido, temos meditado na tua palavra, procurado aprender. Mas é de ti que vem a palavra certa, Senhor, para cada coração. E eu te louvo porque nesse momento, juntamente com o pastor Epaminondas, evangelista Wallace, pastor Elias, nós podemos, Senhor, perceber a inspiração do teu Espírito, nos conduzindo para falar as palavras certas para os teus servos, ao mesmo tempo ouvindo o teu Espírito e aprendendo do teu Espírito Santo. Pai, que tudo que falamos aqui através desta lição venha abençoar a vida dos teus servos, que haja crescimento, Senhor, diante de ti. As pessoas não evangélicas que estão assistindo sejam alcançadas pelo poder da tua palavra e o teu Espírito, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, venha convencê-las da necessidade de crer em Cristo e confessarem a Jesus como Salvador. Abençoa o teu povo, a tua herança, em nome de Jesus eu te peço e te agradeço. Amém. Amém. Jesus.